gente sabia o quanto a fisioterapia podia mudar a vida das pessoas e a gente talvez não estava conseguindo agregar isso no dia a dia. E aí surgiu a ideia de abrir uma clínica com um atendimento particular, um atendimento por horário, para a gente poder conseguir aplicar tudo aquilo que a gente queria. Porque na época a gente fez bastante curso de terapia manual, e os cursos de terapia manual exigiam um atendimento e uma avaliação mais específica, coisa que a gente não conseguia desempenhar no convênio. E aí foi quando, em 2009, a gente desenhou o modelo do Instituto RV, e aí a gente abriu em 2010 a primeira unidade, que foi no Tatuapé, e aí a gente ficou com essa unidade um bom tempo. Abriu achando que ia aparecer cliente, e não foi bem assim no começo, né? Não aparecia do nada, ninguém procurava a gente, mas a gente foi conseguindo desenvolver através de marketing digital e até panfletos no Farol, né? Esses jornalzinhos de Farol, e foi tudo desenvolvendo. Aí, quando a clínica começou a dar certo, a gente chegou até a mudar de endereço, foi para uma casa muito grande, e, e depois que a gente mudou para esse imóvel muito grande, a gente abriu uma unidade em Moema. E essa unidade em Moema a gente abriu de novo numa sala comercial. E deu super certo o modelo lá, então a gente voltou, logo depois que a gente abriu em Moema, a unidade do Tatuapé, que foi a primeira, para uma unidade mais numa sala comercial, que é o endereço que a gente está até hoje. Isso foi em torno de 2013, assim, né? 2013 para 2014. E aí a gente estabeleceu um modelo, Christian, que era um modelo de atendimento específico para um tratamento de coluna, para fisioterapia, trabalhava com o baropodômetro, né? E com palmilhas. Então a gente tinha esse modelo desenhado. Então a gente pensou em abrir outras unidades, mas a gente não ia conseguir dar conta dessas unidades, né? Nesse tempo, um dos sócios saiu, ficou só eu e o Rodrigo, e aí a gente começou a desenhar esse modelo, um modelo de atendimento baseado em ciência, baseado em resultado, em prática baseada em evidências. E aí foi quando, com o modelo bem desenhado, a gente abriu a primeira unidade licenciada. Então, o fisioterapeuta abriu essa primeira unidade licenciada, que foi a unidade de Perdizes. E logo depois a gente foi abrindo outras unidades. Aí o modelo começou a ter um crescimento muito grande. Então, até 2017 para 2018, a gente tinha 2, 3 unidades licenciadas e depois a gente começou a conseguir fazer com que esse licenciamento se expandisse. E hoje a gente está com 12 unidades, né? Em 4 estados, 12 unidades. Né? Christian, seu áudio sumiu para mim. Aí. Caio, me diz uma coisa, né? Tá, vocês tiveram toda essa trajetória de 10 anos, né? É isso. Para chegar a ter né, franchising já bem estabelecido, com 12 unidades hoje trabalhando, tá? O foco principal do atendimento de vocês, o que vocês concentraram ou se especializaram no atendimento? No começo, Christian, a gente teve um foco muito grande em tratamento de coluna, porque a gente tinha feito os cursos de terapia manual, as formações de terapia manual, então a gente trabalhava muito com Maitland, Mulligan, mobilização neural, tal. Só que nesse tempo a gente começou a fazer a formação do método Mackenzie, né, que é o MDT. E aí, como é um método de classificação, não só para coluna, muito importante para membros também, apesar de pouco de a gente começou a expandir mesmo para músculo esquelética, né? Então, músculo esquelética, de uma forma geral, é hoje o que a gente trabalha, mas a gente tem coisas bem pontuais, que são bem mais comuns no Instituto RV, que é o tratamento de coluna e principalmente aí a baropodometria e as palmilhas também. Bom, então a tecnologia, quando entrou para vocês, que foi a baropodometria, né? Que ano era mais ou menos quando vocês se inseriram? Praticamente desde o começo, né, Christian? A gente começou a trabalhar com baropodometria no primeiro ano do Instituto. Assim, não foi exatamente no começo, mas quando a gente já se interessou por palmilha, a gente já pensou, tanto que uma das mudanças, a primeira mudança do imóvel para um imóvel maior, foi a ideia de que a gente ia produzir as palmilhas e a gente precisava de espaço. Então a gente pensou, pô, não vai dar para produzir a palmilha numa sala comercial. Porque, na verdade, depois a gente conseguiu adaptar e deu, né?
mas no princípio as palmilhas eram manufaturadas, assim, 100% manufaturadas. E aí a gente precisava de um espaço grande, confortável, iluminado, com ventilação para poder produzir essas palmilhas. E aí, mas isso foi desde 2011 mesmo, assim, 2010 para 2011 a gente já começou com a baropodometria, já começou a incorporar tecnologia na avaliação e foi muito bacana para a tomada de decisão das palmilhas, né? Aí, eu me lembro que quando eu lancei o primeiro curso de baropodometria, né, que não sei se tu sabe, mas era o primeiro curso de baropodometria online do planeta Terra. Eu imaginei. Não tinha, realmente, nem nos Estados Unidos, na Europa, tinha o curso online, né, de baropodometria. Né? Foi realmente o primeiro. Depois vieram outros, mas o primeiro foi o nosso. Né? Aí eu me lembro que quando eu passei para ti, tu já estava trabalhando um bom tempo, né, com baropodometria e também com os nossos baropodômetros da época. O que mudou para ti quando tu fez aquele curso? Então, a gente trabalhava assim com raciocínio clínico, né? Então, eu lembro que quando a gente adquiriu o baropodômetro, você chegou até a fazer uma ligação para a gente fez como se fosse uma aula, assim, rapidamente, para a gente entender a função de tudo, mas era uma coisa assim, pegava a literatura que a gente tinha de baropodometria, na época era uma literatura antiga, né? Raciocínio clínico, biomecânico, anatômico, cinesiológico, e eu olhava aquele programa e falava, vamos, é isso. Então, ó, tem isso no programa, vamos corrigir isso. Depois que a gente fez o curso, depois que eu fiz o curso tal, que hoje aquele curso é uma base para o meu treinamento para os novos licenciados, né? O treinamento meu de baropodometria é baseado naquele curso. Foi uma mudança, assim, da água para o vinho, né? Porque ali a gente conseguiu entender e aplicar outros recursos da baropodometria que a gente ignorava na intervenção. Então, o desfecho de intervenção, ele otimizou. Antes era baseado em algumas correções mecânicas e depois começou a entrar em correções proprioceptivas e coisas mensuráveis. Coisa que no começo, Christian, eu até confesso, gerou para mim uma dúvida muito grande. Eu falava, nossa, será que se eu corrigir isso eu vou conseguir visualizar a melhora do paciente no retorno? E quando eu fazia a baropodometria do paciente hoje e pedia o retorno, entrava com uma intervenção de palmilha, mais exercício, e pedia o retorno depois de alguns meses, era impressionante como eu conseguia ver esses dados mudando, né? Eu falava, ó, realmente a coisa deve ser utilizada porque esses dados estão sendo alterados com a intervenção que eu estou propondo para o paciente. E aí o curso ajudou muito isso, porque são pequenos dados que tem lá na baropodometria que quem olha ignora. Mais pela complexidade e tem aquela preguiça, eu não vou me aprofundar nisso, do que por inutilidade. É por realmente porque é muito complexo. Quem olha fala, ixi, isso é muito complexo, eu não vou trabalhar com isso. Sim, porque é muitos dados, né? Muitos, muitos. É um recurso gigantesco. Sim, sim. É muitos dados, e depois, assim, o pessoal não está treinado a ler os dados, né? Normalmente, o fisioterapeuta está treinado no olhar sobre o paciente, né? Ver, tocar, sentir, né? Tem uma interação mais física, né? Não está virtual, com números, como a gente tem com a baropodometria. Só que, assim, na verdade, são as duas coisas, né? É a mesma coisa, só que uma tem uma leitura, a outra tem, né, um outro tipo de leitura. Aí que vem a dificuldade. Como é que eu junto as duas coisas, né? Por isso que eu fiz aquele curso lá. Eu me lembro que, assim, né, na época, eu passava mais tempo a ter a dúvida do cliente que a vender. O que é isso? O que é aquele outro? Aí eu falei, aí eu sentei com o meu colega, o Sandro, né? Falei, não, temos que fazer um curso. Sim. Temos que gravar um Christian, curso. Porque e o que você passava, o que você passava é o que eu passo hoje. Porque quando eu faço o treinamento, tem uma unidade nova, né? E talvez aí o pessoal aí, eu falei para eles que ia ter a live agora, talvez eles estejam assistindo aí. Mas quando eu falo para eles aí, quando eu dou o treinamento de baropodometria, é o grande desespero deles.
a da baropodometria. Porque foi o que você falou, o fisioterapeuta ele está acostumado a olhar, sentir, palpar, visualizar, né? Então ele está acostumado a fazer isso. Quando você coloca uma ferramenta onde aquele olhar que está assim faz essa expansão, né? Então, quando a gente começa a olhar muita coisa, a gente fala, poxa, já era difícil analisar uma marcha visual. Agora, com tudo isso de dados, onde eu vou usar tudo isso na minha clínica, né? Mas o que a gente percebe é que no começo existe aquele receio muito grande e eu vivo a tirar dúvidas todos os dias. Todos Sim. os dias o meu WhatsApp e meu telefone tocando, com o pessoal tirando dúvida. Eu acho isso ótimo, porque significa que a pessoa está se interessando. Só que a gente Isso. percebe que em poucos meses utilizando e trabalhando com isso, a pessoa já adora, né? A Sim. pessoa já Sim. gosta de trabalhar com aquilo. Então, aquela dúvida, na verdade, ela está mais voltada por uma questão mesmo de vontade de aprender aquilo, de visualizar isso. Você sabe, Christian, que eu sempre achei, e eu tenho isso na minha cabeça, que o fisioterapeuta ele adora tecnologia. Ele adora. O fisioterapeuta ele gosta de tecnologia, porque a paixão pelo corpo humano, com a tecnologia, ela faz ficar muito mais ampla. E o que eu acho que acontece é que o fisioterapeuta, às vezes, ele não consegue fazer o link da tecnologia com o dia a dia. Exato. Esse link ele tem dificuldade. Exatamente. Exatamente. Este link é complexo. Este link Sim, é complexo, sim. tá? Não é uma coisa simples. Na verdade, é o degrau que nós, como nós produtores de tecnologia, temos a mais. Porque hoje em dia, um engenheiro com o recurso de tecnologia que nós temos hoje, bem mais fácil que 15 anos atrás, por exemplo, tá? Ele consegue passar uma quantidade infinita de dados de coisas incríveis, né? Só que como é que tu lê aquele ali e como é que tu aproveita daquele ali é o desafio que a gente tem, tá? Sim. Então, a gente sempre tenta ir conversar com os fisioterapeutas justamente para ter um feedback do que eles estão precisando para investigar, tá? E aí, sobre isso vem a formação. A formação é a coisa mais importante, tá? As universidades, ao pouquinho estão começando a mudar, né? Mas eu acho que eles hoje têm a capacidade de introduzir mais tecnologia dentro dos cursos, porque, a verdade, o que sempre fala o Guilherme, que eu acho realmente assim, né? A tecnologia melhora o olhar. No sentido, quando tu te acostuma a ler os dados, também o teu olhar clínico melhora. Sim, sim. Tá? Eu hoje, olhando curvas de marcha, hoje, quando vejo uma pessoa andando, tá? Que talvez estou olhando com um olhar um pouquinho assim clínico para entender como é aquela marcha lá, eu já me imagino a curva que ele está realizando, né, da pelve ou do tornozelo. E aí, olha só, depois quando eu vi no gráfico, mais ou menos estava com aquela visão ali, né? Então, assim, os dados, né, depois melhoram o olhar clínico. Ou seja, quem tem dados, que está aproveitando de dados, depois o seu olhar clínico passa muito... Sim. Né, que, afinal das contas, a clínica é sempre soberana, né? Não é que os dados vão substituir o fisioterapeuta. Mas não, isso eu acho que nunca mesmo. O que eu não. acho também, Christian, que é interessante, eu sei se você tem essa percepção, é que eu acho que ele derruba uma segurança, mas uma segurança negativa que a gente tem. Quando a gente tem uma expertise de clínica, de avaliação, a gente tem uma certa segurança. Ah, não, esse paciente faz determinada coisa e vai acontecer isso, aquilo. Depois, quando a gente agrega tecnologia, onde a gente puxa precisão na avaliação, aí derruba aquilo que eu falo, nossa, eu tinha certeza que esse paciente tinha um aumento de pressão em determinado ponto do pé, ou tinha um tempo de contato mais longo, ou uma fase terminal um pouco mais curta, e quando a gente vai avaliar isso com a tecnologia, ele não tem. Então, ele derruba essa segurança negativa. Porque essa segurança negativa, você está muito seguro, você acaba falhando. Né? Então, é legal a gente agregar isso, porque você falou, isso não vai substituir a clínica. Só que ela vai mostrar para a gente pontos que a gente talvez tinha certeza, que na verdade a gente tem que tomar cuidado, porque a avaliação mais precisa, com mais dados, vai trazer mais coisas para a gente. Né? Sim, são suposições, teorias que tu tem,
que a tecnologia pode validar ou não validar. Tá? Então, isso é extremamente desafiador, tá? Extremamente desafiador. Eu muitas vezes vi pessoas, mas frequente, que começam a utilizar a tecnologia e vêm para mim assim, não, está errada, está mensurado errado. Está mensurando errado. Não, porque eu vejo, tá, tu vê, ali mensura. Então, assim, quando me vem a pessoa assim, está mensurando, olha, teve um caso incrível, tá? Um caso incrível. Sobre uma marcha mesmo, né? Que estavam falando que a PEV estava dando de um jeito, o dado apresentava outro jeito. Aí, nessa discussão, veio o engenheiro que trabalhava no laboratório de marcha, quando vê os dados, vê a marcha, falou, não, é assim, para mim é assim, porque ele estava acostumado a ver os dados, tá? Aí, depois, olhamos quadro a quadro, devagar, a filmagem e batia. Só que no olhar clínico inicial daquela terapeuta que estava olhando, para ela não foi um caso. Eu tive que sair da Porto Alegre e ir para São Paulo porque estavam colocando em discussão esta coisa. E isso acontece frequentemente, tá? Mas ali, assim, né, é uma fase de aprendizagem que as pessoas têm com a tecnologia, como tu comentou, né? Os primeiros meses na adaptação, né, um degrauzinho. Mas depois, né, Caio? Agora, os teus parceiros, né? Vocês têm 12 clínicas ali, todos que trabalham com baropodometria. Hoje eles conseguiriam trabalhar sem baropodometria dentro do atendimento deles? Olha, porque assim, eu acho que de todos eles, que eu me lembro, acho que apenas um trabalhava com palmilha, tá? Trabalhava com palmilha. Então ele já tinha essa clínica dele no dia a dia com palmilha. Eu não sei dizer se ele conseguiria trabalhar sem a baropodometria, mas agora utilizando a baropodometria, eu tenho certeza que ele via que ele agregou muito para a clínica dele para prescrição de palmilha. Hoje, os outros que trabalham com palmilha, com análise de movimento, que agora estão trabalhando com análise da pisada e tal, eu creio que sem a baropodometria eles não conseguiriam fazer uma análise de pisada tão boa. Eu acho que eu não conseguiria largar a baropodometria, não porque eu tenho uma dependência, mas eu não conseguiria deixar de trabalhar com baropodometria, porque eu considero que tem tantos dados que eu não consigo ver visualmente, que se eu avaliar um paciente andando só ou só filmando, eu sinto que vai faltar alguma coisa. Eu sinto que eu falo assim, poxa, eu não tô olhando tudo para esse paciente, eu não estou com todos os olhos possíveis para esse paciente, né? Então, eu acho que hoje, depois de ter a baropodometria no meu dia a dia, como um recurso, como uma ferramenta, claro, né? Não trocando a minha clínica, né? Mas como uma ferramenta, eu acho muito difícil eu conseguir não ter a baropodometria para uma análise da minha avaliação de pisada, na minha avaliação de marcha, não. E, Caio, agora vocês estão começaram agora pouquíssimo, né? Questão de poucos dias, a usar o BioBeat. Isso. Tá? Me conta a tua primeira impressão sobre esta tecnologia nova que tu está testando. Cara, acho que a primeira impressão é que eu falo assim, nossa, por que isso não existe há muito tempo, né? Porque acho que essa é a primeira impressão, né? A primeira impressão é essa. Mas falando a verdade agora, eu acho que eu vejo no futuro todo fisioterapeuta com BioBeat assim do lado, né? Na verdade, é uma ferramenta de avaliação que eu acho que o fisioterapeuta tem que ter. Eu acho que tem que ter. Quando eu fiquei com o BioBeat, eu que estou mais na parte da clínica, né? O Rodrigo falou, e aí? E o BioBeat? Aí eu falei, cara, é fantástico, não tem como. A gente fez até aquela chamada de vídeo, né, para a gente avaliar. Você viu minha impressão, né? E aí depois eu comecei a testar isso em todas as articulações, comecei a fazer os testes de equilíbrio, comecei a utilizar com meus pacientes aqui, com alguns pacientes, e é impressionante, cara. É impressionante porque eu acho, Christian, que o emprego da tecnologia, eu acho extremamente importante. Eu acho que
foi o que a gente comentou agora há pouco, o fisioterapeuta ele não consegue fazer esse link da tecnologia no dia a dia dele. Só que quando ele tem um contato com isso, ele vê como é fácil, como é prático empregar a tecnologia no dia a dia, ele vai facilitar muito, porque o que aquele equipamento faz, ele já faz, só que o fisioterapeuta já faz, só que de uma forma muito mais difícil, muito mais trabalhosa, muito mais demorada, o que torna inviável ele aplicar isso no dia a dia. Então, eu posso pegar um paciente meu, falando de uma das funções bem simples do BioBeat, né, que é a amplitude de movimento, por exemplo, eu posso pegar um paciente meu numa amplitude de movimento, filmar, pausar, jogar no programa do computador e avaliar a angulação que aquele paciente tem no ombro. Mas olha o trabalho que eu vou ter de você colocar um sensor desse tamanho no braço do paciente e já avaliar todos os movimentos numa questão de 1 minuto. Então, assim, é uma facilidade muito grande e com um feedback visual muito importante para o paciente. Isso nós estamos falando só da parte de avaliação. Quando você entra na parte de exercícios, de traçar metas para o paciente, traçar os exercícios para ele, mensurar os resultados visuais, ver porcentagem de evolução, isso aí tem que dizer, né? É extremamente importante, não só para o fisioterapeuta, para ele ter essa visualização, né, do que ele está fazendo, mas para o paciente também entender e ver como ele está evoluindo e o quanto ele está evoluindo, né? E como o paciente responde a isso? O paciente ele responde, ele percebe que existe uma outra via, porque por mais que a gente explique isso para o paciente ele entra no consultório em 90% dos casos com a queixa de dor. Só que a dor é muito subjetiva e é muito difícil o indivíduo entender que a dor depende de vários fatores, né? Então, tem várias coisas que modulam a dor. Então, não adianta a gente usar uma referência como dor. Se eu chegar para o meu paciente e falar assim, ó, você está com dor hoje? Está com dor hoje? Está com dor? Todos os dias perguntar para ele se está com dor, talvez todos os dias ele tenha dor, mas de alguma forma ele melhorou. Ele melhorou uma amplitude de movimento, uma fluidez de movimento, ele está fazendo coisas que ele não fazia antes. Ele pode continuar com a dor, mas de fato a vida dele está melhorando, né? Numa forma geral. O paciente ele entende que muitas vezes ele consegue fazer ele não entende, desculpa, que ele consegue fazer um movimento melhor, com uma amplitude maior, mas a dor está igual. Ele acha que não melhorou, porque a dor está igual. Mas, na verdade, a amplitude de movimento melhorou. Muitas vezes ele sentiu uma dor no 30% da amplitude e agora ele está sentindo uma dor no 60% de amplitude. Com o BioBeat, o paciente conseguiu visualizar isso. Eu mostrei para ele, ele falou assim, olha, você viu que você, no começo, você tinha 30 graus, não lembro exatamente os valores, e agora você tem 55 graus. Você teve quase o dobro de amplitude de movimento para sentir a mesma dor. Aí o paciente consegue entender, aí ele consegue visualizar, né? Então, acho que para o paciente, essa resposta de entender, falou assim, poxa, tudo bem, minha dor está muito parecida ou está igual, só que minha amplitude de movimento melhorou muito. Isso é positivo para o paciente, até talvez para modular a dor dele, que ele fala assim, poxa, minha amplitude melhorou, então talvez minha dor esteja melhor mesmo. E também para ele entender que a dor não é a única coisa que a gente pode melhorar num quadro. Sim, não é a única coisa que precisa melhorar, né? Na verdade, vai ser uma consequência de todo um outro trabalho, né? A melhora da Sim, dor. exato, porque tem a funçãozinha lá do BioBeat onde você coloca a escala de dor do paciente, né? É Sim, uma escala subjetiva, que depende de vários fatores, mas é legal. Então você coloca na escala. E teve um dos pacientes onde a escala de dor dele se manteve por um bom tempo a mesma. Só que é engraçado que a amplitude de movimento dele foi melhorando, 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 melhorando. Então, ou seja, a escala de dor estava a mesma, só que a amplitude foi melhorando muito, né? E isso foi bacana, que ele falou, nossa, olha, meu movimento melhorou, apesar da dor não ter melhorado, mas ele entendeu que houve uma melhora no quadro sim, dele. Avaliar esse quantitativo é muito bacana. sim, sim. Escuta, agora, né, Caio, vocês têm já toda uma operação que funciona há muitos anos de experiência, já utilizando tecnologia há um bom tempo, agora estão testando esta novo recurso. O que tu acha que vai mudar com este novo recurso dentro da atividade de vocês? Olha, Christian, eu sou um fã de relatório. Eu adoro relatório. Eu acho que eu gosto até demais de relatório. Tanto que a baropodometria, a gente utiliza
lá as imagens, então eu imprimo aquelas imagens, só que além daquelas imagens, eu por conta própria, no Instituto RV, eu criei um modelo de laudo, Uhum. com todas aquelas imagens resumidas e entregues para o paciente. Porque entregar um monte de imagem com gráfico para o paciente vai olhar aquilo e falar, oh, bonitas imagens, mas quando você coloca texto explicando tal, o paciente acha isso muito bacana. Sim. Eu acho que isso vai mudar muito, porque o BioBit ele gera esse relatório, né? Então eu acho que isso vai mudar muito para o paciente. Então imagina eu avaliando esse paciente no primeiro dia, utilizando o BioBit como uma das ferramentas durante o tratamento, e no final do tratamento eu consigo imprimir um relatório dia a dia, ou no final, no começo e no final, comparando, e entregando para esse paciente como, falou assim, olha, isso aqui foi o que você melhorou, isso aqui é o tanto que você melhorou, ou isso aqui é o que falta melhorar. Eu acho que isso vai mudar muito, 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 muito. E fora os recursos, Christian, de tudo que o BioBit tem, né? De amplitude de movimento, de treino que a gente dá para estabelecer ali, programação de exercícios, acrescentar exercícios que não contém no BioBit, mas ele já coloca no relatório, imprimir, entregar para o paciente. Então, eu acho extremamente, eu acho muito importante. Foi o que eu falei, é aquilo que o fisioterapeuta consegue fazer, mas que seria um trabalho assim gigantesco para cada paciente e que levaria muito tempo. O tempo de consulta que ele tem é o tempo que ele demoraria só para fazer um relatório daquela consulta. Coisa que o BioBit você faz em 3, 4 cliques ali, ele já, pum, já te É. mostra tudo e imediato. Então, isso vai mudar muito. A facilidade de você mostrar esses dados e ter esses dados durante a sua reabilitação. Para você saber também se você está fazendo alguma coisa que realmente está surtindo efeito para o paciente. Uhum. E tu acha que vai impactar também para o negócio, por exemplo, melhorar o boca a boca ou ter um impacto também no marketing? Isso é inevitável, né, Cristian? Porque se você atende um paciente com uma tecnologia dessa, e esse paciente foi atendido por outro fisioterapeuta que não tem essa tecnologia, isso vai levar em consideração na hora dele indicar alguém, com certeza. Fala, não, num papo de mesa de bar, ele vai falar para o colega dele, não, você precisa ver, eles têm um equipamento que coloca no braço aqui e vê tudo, sabe? Então, ou seja, isso com certeza vai acontecer, né? Esse boca a boca é inevitável, quem tem um equipamento desse vai acontecer. E a gente já vê isso com o baropodômetro, né? O fato de ter um baropodômetro já muda completamente aí a procura por conta disso, né? Do ponto de vista comercial, e o Rodrigo é o cara mais comercial, mas do ponto de vista comercial, a gente pode utilizar isso como ferramenta de publicação, de divulgação, nas redes sociais, fazer vídeos em cima disso. Então, agregar isso para a nossa avaliação é importante porque, na maioria dos pacientes, Christian, ninguém procura a clínica, pelo menos é uma coisa muito comum de acontecer, a maioria da busca, o indivíduo quer saber o que ele tem. Isso foi até uma pesquisa feita, o Rodrigo tem esses dados melhores que eu, mas uma pesquisa feita, as pessoas no consultório de médico, eles não procuram, eles não estão lá na resposta primária, assim, logo de cara, ninguém responde que quer melhorar. O cara tá ali porque ele quer saber o que ele tem. É, E você consegue fornecer isso melhor quando você tem métodos de avaliação melhor. sim. Então, comercialmente, eu acho que isso, utilizar o BioBit, por exemplo, numa avaliação, falando do ponto de vista de comercial, é muito mais fácil para você conseguir reverter uma venda, gerar uma venda por conta de ter um equipamento com uma tecnologia dessa num dia da Sim. avaliação, por exemplo. Isso é muito importante. Eu acho que comercialmente Entra, vai agregar muito. entra um diagnóstico mais robusto, né? O paciente, tá, agora é Exatamente. verdade, né? É verdade, Exatamente. né? É. Ele enxerga uma coisa que ele se conecta melhor com a condição Sim. dele, né? Enxerga, né? Sim. Uma, Talvez o BioBit vai mostrar exatamente o que ele estava procurando, estava sim, querendo encontrar, né? Exatamente isso que o BioBit vai fazer. Talvez ele forneça para o paciente o que ele estava procurando, né? Ele falou, sim, ó, eu queria saber o quanto o meu braço está pior do que o outro, o sim. quanto a minha perna está movimentando menos que a outra.
Aí imagina você chegar para ele e falar assim, ó, você tem 33% a menos de amplitude de movimento na rotação externa do que o braço não acometido. Falou, pronto. O cara falou, o cara sabe exatamente o que eu tenho. É isso que eu queria saber. Eu queria encontrar alguém que sabe o que eu tenho. Isso. Olha só, clássico a avaliação a avaliação iniciada da ortopedista, né? Vai lá eu já fiz várias, principalmente para tornozelo, meu, ombro, que também teve algum problema. Aí tu vai lá, fica muito... Eu acho que assim, temos que fazer exames. Ele tem caminho a fazer um exame, aí vai fazer o exame, né? Vai fazer um raio-x, vai fazer eventualmente uma ecografia, vai fazer uma série de coisas, aí volta lá para ele. Né? Tu chega lá e o cara pega, tá, então, isso, então temos que atuar assim, assado, né? Diferente de vir para vocês, já na consulta, cara, vou te medir, olha, na hora tu fala, encontrei isso, a gente atua assim, assado, né? Tu vai poupar para o paciente uma semana. Estou dando um exemplo de uma situação completamente diferente, né? Mas tu vai poupar para o paciente o desconforto, né? Porque já ele vem que sai com uma visão, uma análise, um exame, né? Uma coisa diferente. Sim. Este eu vejo um grande diferencial, tá?